Continua trazendo mais detalhes das investigações sobre aquele caso de pacientes que foram transplantados e receberam órgãos infectados com HIV. Agora a Polícia Federal investiga a possibilidade de desvio de recursos públicos envolvendo esse caso. A Fernanda Caldas, diretamente do Rio, tem as atualizações ao vivo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde para você, Débora, Fábio, e também para os nossos ouvintes. Em uma entrevista à Band News FM hoje, a Polícia Federal então afirmou que investiga a possibilidade de desvios de recursos públicos. Nesse caso, como a Débora falou, de 6 pacientes que passaram a viver com HIV após receberem então os órgãos transplantados. A instituição passou a apurar a situação com a tentativa de preservar o Sistema Único de Saúde e também o Sistema Nacional de Transplantes. Essas declarações que foram dadas hoje para a Band News FM pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ele que disse que também estuda a possibilidade ainda de determinar o compartilhamento de provas com a Polícia Civil. O delegado disse ainda que durante a abertura do inquérito pela PF foram encontrados crimes contra a saúde pública e outros crimes também previstos na legislação do Sistema Nacional de Transplantes, na Lei de Licitações e no Código Penal. O delegado falou ainda sobre uma possível relação entre o deputado federal Dr. Luizinho e os sócios do laboratório PCS Lab. A gente lembra que Walter Vieira e Matheus Salles são tio e primo do político, que reconhece então a proximidade, mas diz que espera que esse caso seja esclarecido e todos os responsáveis punidos. O diretor-geral da PF disse também que em caso de prerrogativa de foro e também se essa relação de parentesco estiver relacionada à contratação da empresa, essa investigação pode então ser enviada ao Supremo Tribunal Federal. A gente tem uma palavra do delegado. Agora, vejo pela imprensa, inclusive, isso é público, pode-se falar, que há relações de parentesco com pessoa com prerrogativa de função, prerrogativa de foro. E isso, e aqui volto a falar em tese, havendo qualquer situação que necessite a investigação de pessoa com prerrogativa de foro, aí sim há que necessariamente essa investigação ser encaminhada ao tribunal competente. E hoje também o governador Cláudio Castro se pronunciou sobre esse caso, especificamente também sobre a relação, desse contrato de licitação com o doutor Luizinho, ele que garantiu que o doutor Luizinho, que era secretário de saúde aqui do Rio de Janeiro, não interferiu na contratação do laboratório. O parlamentar, como a gente disse, é parente, então, de 2 sócios da unidade. A gente tem um trecho da palavra do Castro. O Luizinho não interferiu em nada, não pediu que não fosse feito. Tanto que foi feita a operação, está seguindo normalmente e prendeu uma pessoa que era próxima à família dele e a coisa está acontecendo com toda a tranquilidade. Agora há pouco, a funcionária do PCS Lab que estava foragida se entregou na cidade da polícia, aqui na zona norte do Rio de Janeiro. A Jaqueline Iris Bacelar de Assis chegou por volta das 2h50, acompanhada da defesa dela. Ela que assinou um dos laudos dos doadores de órgãos soropositivos que geraram, então, a contaminação dos 6 receptores por HIV. Esse documento apontava um resultado negativo para o vírus e o transplante, então, foi autorizado. Na assinatura desse laudo, a Jaqueline estava associada a um registro profissional de outra pessoa. A universidade listada no diploma dela nega que ela tenha se formado na instituição. Esse teste que havia sido feito por Ivanilson Fernandes dos Santos, ele que foi preso durante a operação de ontem, na segunda-feira, ele prestou depoimento, disse que a empresa deixou de realizar o controle de qualidade da sorologia diariamente e passou então a fazer uma vistoria semanal a partir de janeiro desse ano. A gente lembra que além do Ivanilson, o sócio proprietário da PCS Lab, o Walter Vieira, também foi preso. Ele que assina o laudo negativo para HIV do segundo doador soro positivo. O Walter, como a gente disse, é tio do deputado federal Dr. Luizinho, um alvo da operação da Polícia Civil, ainda está foragido. É ele, Kleber de Oliveira dos Santos, um dos funcionários da unidade de saúde.